glória a Deus. Os amados irmãos estão bem? Amém. Quem não está vai ficar em nome de Jesus. Há uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas e nós temos que andar debaixo dela, crendo que a palavra do Senhor ela é poderosa para mudar toda e qualquer circunstância ao nosso redor. Amém, queridos? Deus é bom? Abram as suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Irmãos, peça ao Senhor que Ele fale com você nessa noite. Peça ao Senhor que você entenda o que vai ser ministrado nessa noite, porque nós precisamos, irmãos, de fato estar com o nosso coração aberto, a nossa mente cativa ao Senhor e ao seu governo, para que de fato nós consigamos entender o que o Senhor está falando comigo, ou seja, com você. Amém? Então olha o Senhor aí. Independentemente de como você entrou ali por aquelas portas, eu não sei se você entrou triste, se você entrou com alguma situação que para você está roubando-lhe a tua paz. Mas uma coisa eu sei, aquele que você veio cultuar nessa noite, ele já se faz presente aqui nesse lugar. Amém? Então aproveita, aqui é um ambiente onde o Senhor está. Papai, no nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos no Teu nome, Senhor. Nós viemos aqui cultuá-lo, nós viemos aqui adorá-lo, nós viemos aqui render as nossas vidas ao Seu governo, meu Deus, e dizer que o Senhor, Pai amado, é o Todo-Poderoso, a quem nós confiamos, Papai amado, as nossas vidas nas Tuas mãos. E nós pedimos ao Senhor, Pai amado, em uma só voz, fale conosco nesta noite. Abra a nossa visão, desperta-nos, Senhor, os nossos sentidos, para que nós possamos ver e também discernir as coisas espirituais. É o que eu oro, Senhor, e eu te peço nesta noite, que diminua eu, que cresça o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja nesta noite. Amém? Mateus 12, todos se encontraram? A partir do versículo 22. 12, 22. Para mim o som tá bom, para vocês também? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Amém? Irmãos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Levaram até Jesus um homem endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e ele passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não espera demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhes
eles eram aqueles que, os maiorais daquele tempo, eles julgavam o povo, mas nós vamos aprender que quando eles começaram a ver o que Jesus estava fazendo, que Jesus andava ali na contramão daquilo que eles estavam ensinando o povo, eles começaram a ficar enciumados, né, com raiva de Jesus, e por isso o tempo todo eles procuravam uma forma de acusá-lo de algumas coisas. Porque Jesus, onde ele chega, há um confronto. Porque nós não podemos, irmãos, entrar aqui nessa casa e pensarmos que nós vamos entrar aqui somente para estarmos ouvindo coisas que irão alegrar o nosso ego, coisas que irão satisfazer a nossa carne, porque na verdade o Evangelho ele é poder, o Evangelho ele é confronto, é colisão. Com o quê? Com aquilo que muitas vezes nós acreditamos, que nós fazemos, com as nossas atitudes. Ele é confronto, irmãos, o Evangelho é confronto. Porque uma vez que eu conheço essa palavra, eu não posso mais querer continuar da forma que eu era antes de conhecê-la. E Jesus, ele entra nesse ambiente, mudando as coisas, respaldado sempre na palavra do Senhor, mas mudando aquela questão em que aqueles homens, eles se achavam os bons, só eles que sabiam, só eles que estavam certos. E Jesus veio mostrando que não eram bem assim, que eles estavam fora do prumo, como muitas vezes nós também nos encontramos fora desse prumo, e nós precisamos, irmãos, estar dentro do prumo da palavra do Senhor. Amém? Hoje eu vi algo aqui, mas não é a primeira vez que eu vejo isso. E aí eu comentei com o pastor Dazete: amor, tá vendo como que nós somos? E eu não falo isso só de quem fez. Estou me incluindo, faço parte. Porque se eu não vigiar o tempo todo, é isso que nós iremos fazer. Irmãos, vocês chegam a hora do lanche da escola bíblica dominical, os irmãos passam uns pelos outros como que não se conhecessem. E se chega um irmão que de fato não é bem, não está enturmado ainda aqui, esse é que ninguém fala mesmo. Nós estamos dentro do prumo que Jesus ensinou ou não? Agindo assim, não. Por que eu não posso falar com o meu irmão? Nós estamos indo para uma mesa de comunhão, para comermos juntos. Custa você falar, paz do Senhor, irmão, como você está? Uns irmãos subiam, outros desciam, até de cabeça baixa, mas ninguém se cumprimentava. Gente, aquilo ardeu no meu coração, porque eu falei: Senhor, nos coloque no prumo, nos coloque, Senhor, no centro da tua vontade, ao ponto de nós conseguirmos vivermos essa palavra. Porque se eu quero ser parecida com Jesus, eu tenho que procurar fazer as coisas que Jesus fazia. Não só de boca, não só de língua, mas em verdade e em ação. Por favor, irmãos, no próximo domingo, quando nós estivermos descendo ali, cumprimente uns aos outros. Ô irmão, tudo bem? Se você não quer parar para bater papo, é seu direito, mas isso falar, cumprimentar o seu irmão que está descendo ou que está subindo, não vai denegrir a sua imagem, não, muito pelo contrário, o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Nós precisamos, irmãos, vigiar mais. Precisamos. Porque quando o ministério de Jesus, ele começou ali a ganhar autoridade naquele meio que ele estava, começou-se as invejas, levantaram-se homens invejosos, com raiva, enciumados, e esses homens procuravam a todo tempo buscar uma forma de matar Jesus. E eu fiquei buscando o Senhor. Jesus estava fazendo só o que era certo, Jesus estava ensinando o que era correto, Jesus estava curando, Jesus estava libertando as pessoas,
Porque na verdade a ofensa de Jesus para aqueles homens era desconstruir aquele raciocínio deles. Ninguém poderia ser mais do que eles, ter mais conhecimento do que eles. Para você chegar no nível deles, você tinha que estudar muito, tinha que passar por um crivo muito grande. E Jesus veio desconstruindo tudo aquilo. Só que aqueles homens, eles eram opressores, legalistas, colocavam sobre o povo um jugo pesado, as quais eles mesmos não conseguiam carregar, mas eles exigiam que o povo tinha que andar no trilho. Se saísse daquilo ali, o trilho estava ruim. Quando Jesus chega, quebrando tudo isso, eles não aguentavam, não gostaram. E o nível, irmãos, de legalismo dos fariseus era tão grande, tão doentia, que eles eram capazes, irmãos, de tirar um animal de uma vala, de um buraco, do que socorrer um ser humano na sua necessidade. Um animal eles iam lá socorrer, mas se um ser humano estivesse doente, precisando de ajuda, não poderia ajudar. Era sábado, o sábado era de Deus. Meu Deus, olha o nível de religiosidade deles. E se nós formos olhar para nós hoje, irmãos, qual é o nosso nível diante da palavra do Senhor, de que Jesus ensinou? Qual é o seu nível de religiosidade? É sério e é muito perigoso quando a religiosidade ela ofusca a nossa consciência da graça e da misericórdia. Eu não vou ajudar o irmão porque agora eu vou entrar em oração. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, porque isso é a palavra que eu disse, viu, pastor? Então eu vou fechar, vou fazer isso agora. Mas a irmã Marili está doente, precisa de mim. Mas eu só vou acudir ela depois, porque primeiro eu tenho que orar. Eu tenho que entrar no meu quartinho, ter um momento com Deus. Enquanto isso, ela está padecendo na sua necessidade. Isso agrada ao Senhor? Isso agrada ao Senhor, irmãos? Acredito eu também que não. Porque nós não podemos esquecer do nosso amor ao próximo. Quem é o meu próximo? É aquele que anda comigo. É aquele que está ao meu lado, conhecendo ele ou não. Se tem alguém do meu lado, é o meu próximo, irmão. Então nós precisamos olhar para essa palavra e pedirmos ao Senhor discernimento, coragem, para mudarmos a rota. Porque é muito fácil, irmãos, fazermos só aquilo que a gente gosta, só aquilo que a gente quer fazer. Mas muitas vezes, o que a palavra do Senhor vai nos direcionar é muito pelo contrário. Você vai ter que acordar na madrugada para orar por alguém. Você vai ter que levantar na madrugada para levar alguém no hospital. Você vai ter que sair do seu conforto para ajudar alguma pessoa que está precisando. Isso é ser cristão. Isso é imitar Jesus. E nós precisamos. Porque nesse texto nós aprendemos que o confronto está na cura de um homem que estava endemoniado, cego e mudo. Quantos de nós nos encontramos nessa situação? Talvez não endemoniados, mas cegos, mudos para aquilo que nós precisamos fazer. Qual é a sua condição, irmãos, nesse momento, espiritualmente falando? Muitos de nós aqui na igreja agimos como pessoas cegas e pessoas mudas, sem discernimento algum. E eu vou falar para vocês que para subir que hoje para mim não foi fácil não. Porque eu falei para o Senhor, Paizinho querido, eu estou sendo tomada de um ganho
Mas eu também não quero subir aqui e ser negligente com aquilo que é a palavra do Senhor. Precisa que vocês aprendam. A cegueira espiritual, irmãos, ela é horrível. Porque ela vai nos impedir, sim, de enxergarmos, de discernirmos espíritos. Já falei por várias vezes aqui que o mundo espiritual, ele é vivo, ele é atuante, ele é real. Quantos de nós vivemos dizendo que é cristão e não acredita no mundo espiritual, que é vivo, que é atuante e que é real? Deus que você serve, que você chama de Pai e Espírito. Um dia essa matéria vai ficar e o Espírito vai subir. Amém. Então, irmãos, vamos parar de agir como crianças, bobas, inocentes. O mundo espiritual vivo é real e nós precisamos nos apegar a essa palavra para que a gente erre menos. Muitos já perderam a ousadia, muitos aqui já perderam a convicção para falar da fé, para falar da vida em Deus. Quantas pessoas passam por você durante o dia e você não tem coragem de abrir sua boca uma vez sequer para falar do amor de Deus? Como é que está a sua visão espiritual? Compreender as coisas que sucedem em torno de nós é muito importante. Não só as coisas naturais, mas as coisas espirituais. Nós precisamos buscar no Senhor esse discernimento, irmãos. O discernimento de espírito. Ele é muito importante, é um dom que todos nós devemos buscar no Senhor. Porque assim nós vamos parar de perder tempo com tantas preocupações, com tantas crises de ansiedades, depressões, porque nós precisamos aprender a discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Mas se eu não sei, aí a preocupação toma de conta, a preocupação toma o espaço que não deveria. É por isso, irmãos, que eu venho aqui hoje fazer esse apelo para todo cristão que está me ouvindo. Busquem no Senhor o dom de discernimento de espíritos. Hajam como pessoas espirituais que vocês são. Todos aqui que creem em Jesus são pessoas espirituais. Não podemos agir na carne o tempo todo. Se nós olharmos tudo ao nosso redor, só no âmbito carnal, natural, nós vamos perder muitas coisas, irmãos. E nós vamos ficar sem entendimento. Lá em segundo livro de Reis, não precisa abrir, a partir ali do capítulo 6, ali vai narrar a história, né, do moço de Eliseu. Diz a palavra do Senhor que numa certa manhã, Geazi, ele se levantou cedo e ele foi ali catar alguns gravetos para acender o fogo do dia. E diz a palavra do Senhor para nós que enquanto ele estava ali catando aqueles gravetos, ele olhou para as colinas. O que aquele jovem viu? Ele viu que a cidade estava cercada pelo exército da Síria, a grande potência, o grande inimigo do povo de Deus. E ele olhou e ele viu cavalos, cavaleiros, o exército todos estavam lá. E ele, deu no pé, correu para onde estava o profeta. E diz a palavra do Senhor que ele, atemorizado, pergunta para Eliseu o que eles iriam fazer, o que seria da vida deles ali agora. E Eliseu, irmãos, ele responde: não tenha medo. Diga para o irmão do seu lado: não tenha medo. É fácil falar, mas quando nós estamos ali na prova, o medo vem.
Nós iremos duvidar que Deus é conosco. Nós iremos duvidar que o maior é aquele que está em nós. Nós iremos duvidar, sim, que os que estão conosco são maiores. Por isso que eu tenho que orar. Por isso que eu tenho que crer. Por isso que eu tenho que exercer a fé. Por isso que eu tenho que buscar no Senhor discernimento de espíritos. E discernir, Senhor, me ajuda a discernir essa situação. Em nome de Jesus. Irmãos, quando Geazi abre os olhos, ele vê as colinas cheias de cavalos, carros, de poder de Deus. Porque quando eu começo a olhar somente para as coisas carnais, irmãos, e sabe, o meu entendimento espiritual ele fica comprometido. Como que está o seu discernimento espiritual nesse momento? Olhe para você mesmo. Olha, nós não podemos pensar que o tempo todo nós vamos poder tocar. O tempo todo nós vamos estar no controle das coisas. Existem coisas que não vão estar no meu controle. Existem coisas que não vão estar no seu controle. Mas todas as coisas estão sujeitas debaixo do controle de Jeová. Amém? Você precisa crer. Nós precisamos crer, irmãos. Crer contra a esperança. Crer contra as circunstâncias. O tempo todo. Porque senão nós vamos perder. E aquele cenário, irmãos, que muitas vezes nós nos encontramos, ele é um cenário tão contrário, é um cenário tão estranho, que nós não percebemos que existem seres espirituais malignos operando naquela situação, e nós começamos a achar que tudo é normal. Não é assim mesmo. Como pode? O tempo todo alguém da sua casa está doente, um sara, outro cai, um deita, outro levanta, o tempo todo. Isso é normal, irmãos? Para vocês isso é normal? Ah não, pastor, não é casado, não tem imunidade baixa, é assim mesmo, né? Vai que a gente corre para o hospital, graças a Deus que tem hospital, graças a Deus que tem médicos, mas tem coisas que são espirituais, e com as coisas espirituais eu preciso me posicionar de forma correta. E a palavra de Deus diz para nós, em Hebreus 11 assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse versículo ele revela que nós precisamos crer mais em Deus. Precisamos crer e pedir ao Senhor que os nossos olhos se abram e que nós consigamos enxergar e ter discernimento das coisas espirituais ao nosso redor, no nome de Jesus. Irmãos, mais para frente nós vamos ver também uma história que fala que a mula de Balaão tem a visão. Viu o anjo, pastor? A mula! Mas o profeta não viu. O profeta não viu. O que tem de errado aqui? A mula é um animal. Já imaginou seu cachorro vendo um anjo e você não? O seu gato vendo anjos do Senhor e você sem discernimento nenhum? Irmãos, nós precisamos orar e pedir ao Senhor para que toda cegueira espiritual caia por terra, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Essa palavra só nos revela que o profeta ele não tinha mais visão. Se a sua visão espiritual está comprometida, corra para os pés do Senhor, busque socorro no Senhor, creia no Senhor, pois Ele vai liberar sobre a sua vida a visão, o entendimento, o discernimento em nome de Jesus. Tem que crer. Nós precisamos ficar bem atentos aqui na igreja em relação a essas questões espirituais, porque nós precisamos orar mais. Sexta-feira, hein, pastor? Pastor, só mais aqui. O irmão Igor, a irmã Diana, depois chegaram mais alguns. Irmãos, o que
para te escalar, irmão. Depois que eu me perceber que eu estava andando de sombrinha toda, não estava mais chovendo. Venha nas sextas-feiras. Se você estiver em casa, venha. Vamos orar. Jejum, irmãos. Medite na palavra do Senhor todos os dias. Ah, pastor, é difícil, a minha vida é corrida. Sim, irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você. A minha vida também não é fácil, não. A minha vida também é corrida. Mas uma coisa eu estou tendo a convicção, que um dia eu vou prestar conta de cada minuto que eu estou vivendo aqui. Então, meus amados irmãos, se preparem. Você vai prestar conta um dia ao Todo-Poderoso. Trouxeram então um homem cego, endemoniado, cego e mudo. Aqui entendo que existem coisas que nós precisamos trazer até Cristo. Trouxeram até Cristo. Cristo não foi até aquele homem. Em algumas situações nós vamos ver Jesus indo. Mas nesse caso aqui, levaram esse homem até Jesus. O que você precisa trazer para Jesus hoje? Qual é a sua situação? Qual é a sua causa? O que você precisa apresentar para Jesus? O que está acontecendo na sua vida que você precisa e espera o agir de Jesus? Eu quero dizer para você, se você está esperando Jesus agir, tem situações que Jesus também está esperando você dar um passo de fé em direção a Ele. Está esperando. Tem coisas que é você que vai ter que fazer. Tem passos que é você que vai ter que dar em direção a Jesus Cristo. E chegando até Ele, você pode crer, sem dúvida, que Ele vai fazer algo. Mas você precisa reagir e agir. O milagre está à sua espera, irmão. Aleluia, amém. Jesus é poderoso para libertar. Jesus é poderoso para curar. Jesus é poderoso para liberar coisas. Receba isso na sua vida, no nome de Jesus. O que nós não podemos é querer só coisas que muitos de nós, e que eu, irmãos, por muito tempo, andei perdida, querendo só coisas, querendo ter, querendo ser, até entender a missão, o chamado. Caminhe para Jesus. Entregue suas vidas a Jesus. Confie em Jesus. Amém, queridos? Aquele homem era cego, era mudo e endemoniado. Ele tinha um problema na visão, ele tinha um problema na voz, em consequência daquele espírito terrível. Mas a palavra diz que quando Jesus expulsou aquele demônio, voltou a enxergar, voltou a falar. Porque Jesus tem poder para fazer isso, amém? E a Bíblia, ela diz para nós, sempre ela nos dá esse discernimento, ela nos permite entender aquelas situações. Por exemplo, quando alguém leva até Jesus um homem que é cego, aí a Bíblia vai falar, esse era cego de nascença. Aí foi no coxo. Não, esse aqui era um coxo de nascença. Mas um pouco mais à frente, a palavra de Deus vai falar de um paralítico que estava à beira do tanque chamado Betesda. E Jesus curou aquele homem, ele ficou lá 38, gente, eu não lembro. Acredito que 38 anos naquela situação. E Jesus curou ele. E passou um tempo, Jesus encontra aquele homem no templo. E Jesus vira para ele e fala o quê? Vocês lembram que Jesus falou para aquele homem? Jesus falou assim, olha, cuidado, não pegue mais, para que não venha sobre você mal maior. E nessa palavra Jesus deixa claro que aquela enfermidade daquele homem que estava ali ao redor daquele tanque era uma enfermidade causada por causa de um pecado. Olha a consequência, irmãos. O pecado ele gera morte. E Jesus, quando ele encontra aquele homem, quando leva aquele homem, que ele faz todo aquele movimento, que ele liberta aquele homem daquele espírito mau, a palavra vai nos mostrar que ali se levantaram dois tipos de pessoas no mesmo ambiente. Irmãos, quantas coisas acontecem
da fé do cristão, ele conseguir ver o invisível. Você precisa pedir ao Senhor para que Ele te mostre, além daquilo que o seu olho está enxergando, o seu olho natural, o seu olho físico, irmãos. Tenha mais ousadia de pedir essas coisas para o Senhor. Você é um cristão. A nossa missão aqui é uma missão de poder. Mas como nós vamos agir com poder se nós não buscamos ter um discernimento de espíritos? Se quando alguém começa muitas vezes ali a manifestar algo através de expressões, né? Se um começa a sapatear, está no Espírito de Deus. Começa a gritar, está no Espírito de Deus. Sabia que não é bem assim, não? Nem todo mundo que sai dançando pelo corredor da igreja, na hora de uma ministração, está de fato no Espírito Santo. Para isso, é preciso buscar o discernimento de espíritos. Porque o diabo veio para enganar. Irmãos, nós já tivemos experiências aqui desse nível. Não era o Espírito de Deus que estava fazendo aquilo tudo, era outro Espírito. Então eu quero desafiar a igreja a orar ao Senhor, pedindo esse discernimento, para que o Senhor abra seus olhos. Sabe qual que é uma coisa triste? Para um cristão, ele ter medo demais das coisas espirituais. Sabe o que nós precisamos? Nos submetermos ao Senhor, estarmos debaixo do seu governo, pedimos a Ele discernimento e fé e ousadia, porque a igreja ela não está aqui, irmãos, para brincar de igreja, não. Quantas cadeiras vazias? E ainda que estivessem os irmãos que não vieram hoje, estivessem aqui, cadê os visitantes? Cadê aqueles que não conhecem a Jesus? Não foi para isso que nós somos chamados? Para anunciar as boas novas? Para falarmos do amor de Deus? Para apresentarmos a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor? E Evangelho é poder, porque é poder que cura, é poder que salva, é poder que liberta. Mas você quer só para você? Está errado, não podemos pensar assim, muito menos agir assim. E aqui nesse lugar, mesmo estando em poucos, existem muitos que estão calados. Tenha vergonha. Às vezes não tem vergonha de liberar uma palavra ruim na vida de um ente querido. Não tem vergonha de falar mal de alguém da igreja ou até mesmo de fora, de apontar falhas do patrão. Mas tem vergonha de falar do amor de Deus. E tem algo errado com você. Volta para o prumo, peça ajuda para Deus. Posso ter um amém? Amém. E nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus que esse ambiente que nós estamos aqui, ele é um ambiente de milagres, é um ambiente onde o Senhor estará liberando visão espiritual no nome de Jesus, que toda mudez caia por terra no nome do Senhor Jesus, que toda obra nas trevas bata em retirada no nome de Jesus. Um ambiente de milagres, ambiente de luz. Receba. No nome de Jesus. E se posicione diante daquilo que o Senhor quer que você se posicione no nome de Jesus. Aqui em Mateus 12:22 mostra esse ambiente com dois grupos. Um que era maravilhado, que estava glorificando o Senhor, e o outro grupo criticando, falando mal. Eu quero que você saiba que em todo lugar que você for, você também vai se deparar com esses dois grupos. Infelizmente aqui na igreja, infelizmente no seu trabalho, infelizmente na sua casa, no meio da parentela, sempre vão ter dois grupos. Sempre vão ter aqueles que apoiam. Ó, Cátia, isso mesmo, você está certa, vamos lá, estou contigo, que me elogia. Mas vai ter aquele grupo também que critica, vai ter aquele grupo que também fala mal, que não concorda com a vida que eu levo hoje. Todo lugar. Mas cabe a
nem a crítica, elas não podem definir a sua caminhada com Jesus. Nem a admiração demais faz bem. Porque eu já ouvi um testemunho do pastor falando que ele caiu na fé. Porque toda vez que ele subia no púlpito para pregar, os irmãos se alegravam, e os irmãos glorificavam, e os irmãos, quando ele descia, pastor, pastor, a palavra foi boa, o Senhor falou comigo, pastor, o senhor é um cara. Ele disse que não foi muito tempo, o orgulho entrou no coração dele, a arrogância entrou no coração dele, e quando ele viu, ele estava preso no pecado. Então, admiração demais também não faz bem, não, irmãos. Cuidado. Então, não fiquem presos a isso, nas críticas, nas admirações. Jesus Cristo, ele não parou porque tinha pessoas criticando, falando mal. Ele continuou. E aí eu pergunto para você: por que você está parando? Por que você está de braço cruzado? Por que você não quer mais ajudar em nada na igreja? Porque falaram mal de mim. Porque não reconheceram que eu estava dando o meu melhor e chamaram a minha atenção. Só por isso. Jesus aguentou muito mais. E ele não desistiu. E nós, enquanto cristãos, não podemos desistir, irmãos. Não desistam. Não parem de crer. Posso ouvir um amém? Amém. Amém, que assim seja, viu? Amém. Não percam a oportunidade de exercer a misericórdia. Amém. Não percam a oportunidade de ser uma pessoa boa, generosa na vida do próximo. Às vezes a pessoa que está do seu lado só precisa realmente de uma oração, mas às vezes ela precisa de outras coisas também. Deixa eu falar, irmãos. Você vai entender nessa caminhada que nem tudo vai ser risos. Você vai chorar, mas há uma promessa do Senhor para a minha vida e para a sua. E qual é a promessa? A promessa está lá em Salmos. Ela diz assim: ei, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, irmãos. Às vezes a sua manhã está demorando chegar, mas você precisa crer que essa alegria vai chegar, o dia vai amanhecer, porque Deus, ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Você crê? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Não pare só porque falaram mal de você. Não pare porque não te elogiaram, porque não enxergaram. Tem que ver todas as coisas, não passa nada despercebido. Ele está atento a você. E eu quero finalizar essa palavra, mas antes, irmãos, eu preciso compartilhar com vocês algo. E eu quero que, peço a Deus que vocês entendam que Deus, ele investe em pessoas. Então, não se preocupe muito com coisas, se preocupe com pessoas, se preocupe em salvar vidas, se preocupe em falar do amor de Deus para outras pessoas. Assim como alguém teve a ousadia de chegar em você e apresentar esse evangelho, seja um homem ousado, seja uma mulher ousada, e fale do amor de Deus para alguém, em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, eu quero falar para os amados irmãos, para que não haja dúvidas e nem má interpretação do que eu falei, que existem enfermidades que podem ser de ordens. Eu quero compartilhar com vocês 3 ordens aqui de níveis de enfermidades, para que não haja um mau entendimento entre nós. Amém, queridos? E a primeira ordem de enfermidade é a ordem natural. Lá em João 9, capítulo 9, diz assim que chegaram para Jesus e perguntaram assim: Jesus, esse homem, ele é cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu para eles assim: nem ele, nem os pais dele. Isso aconteceu para que o nome do Senhor, para que
fosse manifesto a glória do Senhor na vida dele. Ordem natural. Existem pessoas que vão nascer cegas? Sim. Existem pessoas que vão nascer doentes? Sim. Tem doenças que é natural. Às vezes nós vamos gripar, às vezes nós vamos adquirir no nosso corpo algumas enfermidades que são malignas. Sim. Comemos mal, demais. Não fazemos exercício, brincamos muito, não cuidamos da mente. Vai acontecer. A segunda ordem é de consequência do pecado, e eu já citei aqui para vocês, que é aquele caso lá do tanque de Betesda. Ali ficou claro para nós que existem enfermidades que são consequências do pecado. O pecado adoece a nossa mente, a nossa alma e o nosso físico. Então, irmãos, fujam do pecado no nome de Jesus. E a terceira ordem de enfermidades pode ser causada totalmente pela ordem maligna. Nós vimos aqui em Mateus 12, a partir do 22, que esse homem, além de cego e mudo, estava endemoniado, né? Uma causa terrível de espírito maligno. Mateus 17 também vai falar para nós sobre um lunático, um menino que era lunático, que ele caía, convulsionando. De Jó. Gente, e existem causas que é totalmente maligna. Mas para nós termos esse discernimento, nós temos que buscar no Senhor. Porque senão nós vamos tratar tudo de cunho natural. Tem também o caso daquela mulher em Lucas 13, que ela estava no templo. Há 13 anos ela era uma mulher encurvada por um espírito de enfermidade, obra maligna. Quando Jesus liberou a palavra sobre ela, a coluna dela ficou reta. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nem tudo vai ser natural, nem tudo vai ser consequência do pecado, nem tudo vai ser de ordem maligna. É por isso que é necessário que nós, como igreja, busquemos no Senhor esse discernimento. E nós não podemos ter medo de Satanás, não, tá? João 8,44 vai dizer assim para mim e para você: o valente é mentiroso e assassino desde o princípio. Aqui Jesus está dizendo para nós assim: ei, o diabo, ele está disposto a fazer toda e qualquer coisa para tocar na sua vida, para roubar o que você tem, para destruir a sua alegria. É isso que Jesus está falando com a igreja. O diabo não é bonzinho, ele é seu inimigo, ele não tem misericórdia de você. Mas você sabia que muitas vezes nós corremos o risco de sermos os representantes dele aqui, dentro da igreja? Toda vez que eu me envolvo com conversa fiada, toda vez que eu me envolvo com fofoca, toda vez que eu me envolvo com coisas que não é da minha conta, que eu não preciso estar envolvida ali, tem que ter discernimento, irmãos. Não sejam representantes dele aqui. Toda vez que você fica calado, toda vez que você fica sendo um cristão sem visão, um cristão sem discernimento, cuidado. Coloque sobre os pés, no nome de Jesus. Cuidado. A meta dele é manter o território dele e seus prisioneiros. Não sejam um prisioneiro de Satanás, em nome de Jesus. Não aceite ser um prisioneiro de Satanás, em nome de Jesus. Amém? E eu preciso nessa noite que vocês entendam que a igreja ela não é apenas uma instituição. A igreja ela não é apenas uma organização. A igreja ela não é só um CNPJ, não, tá? A igreja ela é um projeto espiritual do Senhor. E como um projeto espiritual do Senhor, ela precisa fazer a diferença onde quer que ela esteja. Aqui dentro, fora daqui. Você é a igreja. Você é um projeto de Deus. Há um poder espiritual sendo liberado sobre a sua vida nesta noite. Há um poder de Deus sendo liberado para que as escamas dos seus olhos
projeto espiritual poderoso para desfazer as obras de Satanás. Mas você precisa crer. Você precisa exercer sua fé. Eu posso ouvir um amém, queridos? Vocês estão entendendo? Antes de iniciar a oração, eu quero falar algo aqui para vocês. Eu não sei se vocês têm o hábito de ver, ou já ouviu alguém falar assim. Toda coisa é assim, pastor Rosa. Está amarrado. Ah, está amarrado, amarra. Gente, que história é essa de estar amarrado? Cuidado, o que sai da sua boca tem poder, porque aquele que habita em você é maior. Cuidado. A palavra de Deus nos falou o quê? Um pouquinho mais cedo. Aqui nós lemos que o inimigo ele não vai lá saquear a casa se antes ele não pegar os que estão lá dentro e amarrar, não. Então nós também não podemos sair saqueando, né, o inferno, as obras das trevas, sem antes prestarmos atenção onde é que nós estamos pisando. Como assim, pastora Cátia? Cuidado, para você amarrar o valente, primeiro você vai ter que neutralizar ele. Se você não neutraliza as forças do mal, você está correndo risco. Mas tem gente que chega lá só quer amarrar, irmão. Está amarrado no nome de Jesus. Mas ele é forte também. Só não é mais forte do que aquele que está em você. Mas você precisa ser um cristão munido de discernimento, munido de fé, munido de palavra de Deus. Porque senão o valente não vai ficar amarrado, não. Só porque você bateu o pé, só porque você gritou, só porque você falou, está amarrado. É verdade. Então, tenhamos discernimento nisso. Busca o Senhor essa semana. Senhor, nós queremos, né? Eu escuto pessoas falando assim, ai meu Deus, nós precisamos ser avivados, gente. Avivar é quem, pastor? Aquele que está morto, né? Que aviva. Isso quer dizer que nós estamos todo mundo morto aqui dentro? A nossa fé é morta. Essa palavra me confrontou, irmãos. E no nome de Jesus, que ela confronte você também. Porque você precisa se posicionar como um valente de Cristo nessa terra. Águas lindas têm que mudar. Águas lindas têm que ser diferentes. Porque nós estamos aqui, nesse território do setor 3. Qual a diferença que nós temos feito? Por que o diabo tem atacado com tantas enfermidades? Tantas setas. Existem dados, irmãos, que nos acertam. Existem dados que pregam mesmo. Isso e lutar gera cansaço. Lutar por vocês cansa. Lutar por vocês cansa. Lutar pela nossa casa cansa. Sabe que olha, você pensa, eu não dou conta mais. Quantas vezes eu escuto isso aqui, irmãos? Eu não dou conta mais de lutar. Eu não dou conta mais dessa situação. Eu não tenho mais forças. Porque está lutando da forma errada. Porque está lutando sem discernimento. Mesmo cansados, mesmo exauridos, creiam que maior é aquele que está em você e está com você, no nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, assim nós vamos orar. Feche seus olhos aqui. Obedeçam pelo menos isso, porque o povo quer obedecer, mas nem isso, pastor. Pastor não sem moral, mas nessa noite eu declaro que nós vamos ser pastores que têm moral.